O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles subiram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cubro. Felizes vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. E de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
tema básico do anúncio que Jesus fez para explicar a finalidade da sua vinda na Terra. Nós insistimos bastante nisto para compreender o porquê. Sem compreendermos o porquê da vinda de Cristo, ele se torna um feitiço, um Deus qualquer, como os outros ídolos que os pagãos criavam. E qual é a finalidade? Porque os homens se tornam religiosos, entre aspas, Os pagãos também eram muito religiosos. Ofereciam 100 bois, 100 ovelhas, para ter as vitórias nas guerras, para ter isto, para ter aquilo. Então a pessoa se torna religiosa, por quê? Porque quer os bens deste mundo. Saúde. É um mal pedir saúde? Não sei. Se ela se torna um serviço para trabalhar para os outros, é bom pedir. Para cuidar de uma família, é bom pedir. Para cuidar dos filhos, é ótimo pedir. Se quisermos a saúde para ser Miss Universo, para ser outras besteiras por aí, para comer, beber e se divertir, é bom não ter saúde. Mas então para que serve a saúde? Para servir. Repito, para servir. Para amar. Através da nossa inteligência, do nosso corpo, do nosso afeto. Aonde vocês podem compreender claramente? Porque muita gente se perde, mesmo dizendo que a pessoa é religiosa. Porque vai exatamente a pedir estas coisas a Deus para gozar destas coisas. Aí esquece Deus, logicamente. Porque o ídolo dele é a sua saúde. O ídolo dele é o seu prazer. O ídolo dele é o seu corpo. Ou eu estou falando besteiras? Acho que não. Sinceramente, acho que não. As tentações disso, eu também como ser humano tenho. Não só vocês. Não somente os outros. Todos. Todos temos estas tentações dilacerantes. Isso porque Jesus fala de conversão. Quer dizer, mudar de direção. Esta é uma conversão, não é? Até na autoestrada nos encontramos no retorno ou conversão. Não é? O que quer dizer? Você está indo para um lugar errado. Você tem que fazer o retorno e tem que voltar atrás. Então, na vida, quando a gente percebe que está escravo destas coisas, pare, calma, pergunte se tem uma conversão. Para retornar aquilo que no comecinho da tua vida você queria. A vida. Então a palavra de Deus que é? O verbo. Não é simplesmente a palavra blá, 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 blá. Não. Deus é essência, Deus é vida, Deus é existência. Então nele não existe alguma coisa como para nós, da boca para fora. Dentro você é uma coisa, mas fala por fora um monte de asneiras, um monte de besteiras, que não tem nada a ver com a tua vida. O verbo. No princípio existia o verbo, a palavra de Deus. E esta palavra veio na terra. Qual é a terra da palavra de Deus, gente? Posso perguntar? Somos nós, é o ser humano.
Porque a palavra se fez carne. Então Deus veio sobre a terra e se fez carne. No ventre de Maria, e ele se fazendo carne, entrou em comunhão com todos nós seres humanos. Aí que começamos a compreender um pouquinho o sentido da nossa existência. Porque senão, São Paulo é um louco. Ainda bem que ele foi louco por amor, por ter descoberto a verdade. Irmãos, ele fala, irmãos, tá. Os sofrimentos desta terra não têm comparação nenhuma. É mole. Sofrimento não tem comparação nenhuma. Com o quê? Com a glória que há de se revelar em nós. A glória há de se revelar em nós. O que quer dizer isto? Este verbo que se fez carne e que ele penetrou profundamente na terra. Acho que este negócio aqui. Obrigado. Então, este verbo que se fez carne, nós, com o nosso espírito, que nós somos uma coisa simples, mas complicada ao máximo. Uma vez vem a vaidade, uma vez vem o orgulho, uma vez vem a escuridão, uma vez vem a tristeza, outra vez vem a alegria, porque também a alegria é um pecado, que nos afasta totalmente da realidade. Uma vez vem as festanças, uma vez vem o luto, e tudo isso aqui é um conjunto da nossa vida. Então, nós estamos fora de nós, do nosso íntimo, mas Ele está em nós. Ele se fez, desculpa a expressão em português, ele se fez nós, ele se fez eu. Por quê? Porque se nós somos pecados, Deus o fez o quê? Pecado. Ele o fez pecado. Como é que nós temos o sinal que Cristo se tornou pecado? Temos dois sinais claros. Porque, gente, a revelação de Deus não é filosofia, e não é imaginação, não é pensamento, não, é realidade. Porque o Verbo é realidade. Porque por ele foram criadas todas as coisas, e estas coisas que nossos olhos físicos veem são realidades. E ele também é realidade. Ou temos que contar aqui a historinha, não? Que as realidades espirituais não são realidades. Eu falo brincando que me abriram daqui até aqui porque os médicos queriam ver se eu tinha alma. Então, eu contei a historinha que eu aprendi no cursilho. Diz que um dia tinha um médico ateu, se dizia ateu, e uma freira assistente em cirurgia. Ele abriu o coração e mexeu com a freira. Irmãzinha, eu abri tantos corações, mas nunca achei a tal de alma que vocês apreciam tanto. Doutor, o senhor tem razão. Eu também assisti tanta cirurgia de cérebro e nunca vi a tal de inteligência que vocês intelectuais tanto apreciam. Nós queremos ver com os nossos olhos físicos o que é espiritual. No entanto, o sofrimento da angústia, o sofrimento do espírito, de onde vem? Do corpo e do espírito.
O desejo de ser feliz, de onde vem? Do corpo do Espírito. Então nós somos grandes e seremos grandes, não pelo corpo, mas pelo Espírito. Será que não cai isto a ficha? Não cai a ficha? Um exemplo muito mais banal, gente. Quem vai casar com uma moça bonita, Miss Universo, mas que não tem uso da inteligência? Me diga vocês, tem algum rapaz que vai casar com ela? Vai realizar uma comunhão com uma moça assim? O corpo é perfeito, gente. Senão que a gente não se toca. Que os bens espirituais são infinitamente maiores e superiores aos bens materiais. E nós pensamos de tirar o sumo dos bens materiais para alimentar o nosso espírito. É aí que está o erro completo. Por isso que precisa uma conversão, primeiro na nossa mente. Primeiro temos que dizer a nós mesmos: eu sou espírito mesmo num corpo. Eu sou alma vivente mesmo dentro de um corpo. Se não fixarmos isto dentro da nossa mente, do nosso coração, gente, não terá sentido nem ir rezar, nem ir comungar. Por quê? Porque a comunhão é com o corpo de Cristo, a comunhão é com Cristo mesmo. E ele, sendo palavra, sendo Espírito, ele se realiza esta comunhão no Espírito, não no corpo. O que entra no corpo, gente, vai para o estômago. Jesus que fala, não sou eu. Vai para o estômago e depois vai para a fossa. Naquela época não tinha a palavra banheiro, acho que tinha só fossa, não é? Vamos ser mais claro. Se o nosso espírito então não está preparado, não está disponível, por isso que precisa ter muita reta intenção quando a gente vai a Deus. E Jesus fala claro. Eu falo em parábolas. Ele falava dos fariseus, do povo judeu daquela época, que não o aceitaram. E os apóstolos que ele tinha escolhido, que acreditaram, e falaram: quem sou eu? Tu és o Filho de Deus. Então eles acreditaram. Os outros não. Por quê? O que você falou? Tem 3 no seu trabalho, como que se chama? Que se diz que são deuses. Você trabalha? Stefania? Você trabalha... O que eles dizem? São deuses. Tem 3 rapazes no trabalho dela, ela diz que são deuses. Então, quando Jesus, um simples homem, vamos ser práticos, um simples homem, filho do carpinteiro, vê na cara dos religiosos, entre aspas, religiosos. Agora, o que é esta pessoa religiosa? Eu já não entendo mais nada. Porque veste uma roupa, porque celebra uma missa, porque tem uma roupa vermelha, porque isto, por aquilo, não entendo mais nada. Então, estes que tinham ocupado o lugar de Deus junto ao povo de Israel, não aceitaram que um Deus fosse homem. Este é o grande problema. Como os anjos também não aceitaram de adorar Deus na figura de um homem. Lúcifer, dizem, e eu acredito que seja assim. Lúcifer, quando Deus disse e pediu para ele adorar o seu filho feito homem, ele se rebelou. Eu não.
Eu sou cheio de luz, porque Lúcifer quer dizer isso, aquele que carrega a luz dentro de si. Eu fui feito anjo, cheio de luz. Como é que vou adorar um homem? Não adorarei. E assim foi o povo de Israel. Não adorarei. Você está blasfemando. Você, simples homem, se fez Deus. Quando Jesus perguntou para eles: por que vocês querem me matar? Pelo bem que eu fiz? Pela vista que eu devolvi ao cego? Pelos mortos que ressuscitei, Lázaro que tirei do sepulcro? Por que vocês querem me matar? Ele perguntou, está no Evangelho. Não, longe disso. A gente não quer te matar porque você fez isto ou aquilo, mas porque você, sendo um simples homem, se faz Deus. Por isso queremos te matar. Você tem que ser eliminado do mundo. Gente, elimine Cristo do mundo. Num instante, a harmonia do universo cai, porque o universo inteiro foi criado por Ele e para Ele. Basta 3 minutos, gente. 3 minutos, não mais. Não sei, talvez algum que se exercita para a imersão, aguente 4, 5 minutos. Não, vamos dizer 5 minutos, sem ar, que a gente possa respirar, e o mundo inteiro morrer. Bilhões de pessoas morreram. Então Ele é e continua sendo a vida do mundo. Esta é a palavra que caiu. Agora esta palavra cai aonde? No ser vivo, que somos nós. No meu coração, no coração de cada um de vocês. Falamos coração no sentido, vamos dizer, de linguagem. Não é lógico o coração físico. Dentro de nós existe uma realidade espiritual, que nós até chamamos de alma. É nesta realidade que Ele pode vir habitar. E esta realidade é que, se ela for provada, se ela for triturada, como a gente faz com o terreno, não é? Aí começamos a compreender o grande mistério da dor. Não é a dor que é importante, é que Deus mexe na nossa lógica humana, na nossa harmonia psicofísica. Ele mexe, aprofunda, mas aonde Ele pode semear o seu filho. E como disse para vocês, nós sabemos que Ele se fez pecado porque nós somos pecado. Nós somos pecado. Os erros visíveis que nós cometemos, que chamamos de pecado, são sinais de um mal mais profundo que está dentro de nós. Então nós temos isto, quando Ele finalmente, além de se fazer homem naquela pessoa, no ventre de Maria, Ele assumiu toda a natureza humana. No Jardim das Oliveiras, quando Ele sentiu o vazio desta falta de vida, porque o pecado é falta de vida, sentiu este vazio dentro de si e suou sangue.
nós nunca saberemos o que quer dizer suar sangue. Talvez cheguemos a suar frio, gelado. Eu já disse para vocês, uma vez tive a experiência de suar frio, não frio, gelado, um gelo, mas sangue não. Então ele assumiu isto dentro de si. E uma segunda vez, ele que sempre dizia: Pai, você sempre me ouve, mas eu faço isto para testemunhar que sou teu filho, te agradeço. E chama Lázaro do sepulcro, um defunto, um morto. Lázaro vem fora. E Lázaro ressuscita. Em outros lugares, Pai, chegou a hora, me dê a glória que eu tinha antes que o mundo fosse criado, porque eu agora volto a ti. No Monte Tabor, onde ele visivelmente foi transfigurado diante dos apóstolos, e mostrou a sua glória. Aquilo que a gente chama de êxtase, até dos santos, a gente não sabe porque usar êxtase, não tem nada a ver com exaltação psíquica, não tem nada a ver. Mas é gozado. Depois, quando ele volta do Monte Tabor, imediatamente encontra quem? Um homem possuído pelo demônio. Realidade da terra. A humanidade escrava deste pecado. Então ele que era a luz do mundo, ele que ilumina todos os homens que veem este mundo, o que fez? Meu pai sentiu, experimentou que o pai não estava mais em comunhão com ele. É possível isso? É possível isso? Então, esse é o grande segredo de Jesus abandonado, que muita gente não entendeu, fala, mas não entendeu. Porque em Jesus abandonado, eu não estou nele, mas ele está em mim. Quando eu sofro, quando eu sou agoniado, ele está em mim. Eu não, porque eu sou agoniado, mas ele está em mim. E esse é o grande segredo da palavra que entra na natureza humana e fecunda a natureza humana. E se a gente conseguir entrar em comunhão com ele, é isso então que toda a força de Deus entra em comunhão conosco. Aí nós somos vencedores de todos os males. Isso porque depois, vou terminar porque senão seria incrível, a criação toda espera a manifestação dos filhos de Deus. Eis porque todas estas dores, que, desculpe se eu insisto, porque não é que não se vai pela cultura, parecem muitas novidades. Pela fé, são as mesmas, até você criar juízo e enfiar aquelas verdades dentro da sua mente e do seu coração. As dores nos preocupam muito, a angústia nos preocupa muito, lógico, você fica fora de si. Mas por que não entendemos que eles são simplesmente um meio? A finalidade é a vida. E qual será a nossa vida para terminarmos? Nós seremos a famosa esperança cristã. Eu troquei esta palavra para mim, não sei se para você serve, para mim serve. O meu futuro. Que na esperança a gente culturalmente tem uma loucura na cabecinha. Tomara que aconteça, a gente traduz esperança, um tomara que aconteça ou não. O meu futuro, não. Como quem estuda porque tem um futuro. Quem trabalha
trabalhe porque tem um futuro. Não é assim. Então nós devemos ter bem claro, gente, qual é o nosso futuro. Não somente a ressurreição, mas sermos transformados, como fala São Paulo, como Cristo foi transformado no Monte Tabor. Sermos resplandecentes de Deus. Aí esse nosso corpo mortal se transformará num corpo, numa vida imortal. Imortal. Não seremos nós que faremos isto. Será Deus que fará isto dentro de nós. Creio em Deus